Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje nós daremos continuidade à nossa lição, ou melhor, a revista da escola na lição 6, que tem como título As Nossas Armas Espirituais. Antes de darmos início à nossa aula, vamos dirigir a Deus em oração, pedindo sua bênção para este momento. Vamos lá. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais esse dia. Obrigado pela tua graça, tua misericórdia, o teu amor, o teu perdão. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado. E eu te louvo pela minha vida, a vida de cada um que vai assistir à Escola Bíblica Dominical através das redes sociais. Que o Senhor possa estar abençoando, dando discernimento, sabedoria, compreensão, através do Teu Santo Espírito, que faz-nos compreender todas as coisas. Por isso, abençoe nesse momento, seja com cada família, cada lar, e que o Senhor possa estar abençoando. Isso eu te peço, já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, vamos dar início, que no texto áureo da nossa lição, lá em 2 Coríntios 10, versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então nós temos aí o nosso texto áureo e agora vamos para a verdade prática da revista, que diz, diante da batalha espiritual temos poderosas armas espirituais à nossa disposição, que é a palavra de Deus, a oração e o jejum. Então, partindo para a leitura diária, temos na segunda-feira, Efésios 6, versículo 1 e 2, que as armas do crente são espirituais e devem ser usadas na jornada. Já na terça-feira, está lá em 1 Pedro 5, versículo 8, diz que o inimigo apresenta diversas estratégias contra nós. Já na quarta-feira, tem Mateus 4, versículo 4 e 1 Pedro 2, versículo 2. A palavra de Deus é uma poderosa arma espiritual. Na quinta-feira, temos o Salmo 55, versículo 17 e Efésios 6, versículo 18, que diz que a oração é uma arma espiritual indispensável. Já na sexta-feira, temos em Mateus 4, versículo 1 a 4 e Atos 13, versículo 2 e 3, que diz que o jejum é um instrumento espiritual indispensável na caminhada. Já no sábado e último, 2 Timóteo 3,16, João 17, 9 e 20 a 22 e Atos 14, versículo 23. Então, estudando a palavra, orando e jejuando. Então, essa é a nossa leitura diária, né? Que nós vamos ver que a oração, o jejum, a leitura da palavra é que nos fortalece para a batalha espiritual. Lá na leitura bíblica em classe, nós vamos ter o livro de Lucas, capítulo 4, versículo de 1 a 4, e Lucas 16, versículo 20. Então, vamos lá. Lucas 4. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. No versículo 2, há 40 de dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminando ele, teve fome. No versículo 3, e disse-lhe o diabo, se és tu filho de Deus, dize esta pedra que se transforma em pão. No versículo 4, e Jesus respondeu, dizendo, escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Agora pulando lá para o versículo 16, e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Versículo 17. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías.
E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Versículo 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração. Já no versículo 19, apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Já no versículo 20, o último, e cerrando o livro, e tornando a dá-lo ao ministro, assentou os seus olhos de todos na sinagoga, estavam fitos nele. Bom, então nós temos aí o plano de aula, né? E que esse plano de aula, como introdução, diz que travamos uma grande batalha espiritual, e essa batalha não é contra pessoas, mas contra os principados e potestades do mundo espiritual. Por isso, nossa arma não pode ser humana, nem carnais. Na batalha espiritual, lutamos com armas espirituais. Por isso, nesta lição, estudaremos sobre os 3 grandes armas espirituais que o crente tem à sua disposição. E o maior modelo que temos em Jesus é no uso dessas armas celestiais. Já no número 2, a apresentação da lição. Diz que o objetivo da lição é enfatizar o sentido que as armas do crente recebam na Escritura. Quer dizer, já no item 2, é o carisma romano, esclarece que o respeito das 3 principais armas espiritual do crente é mostrar Jesus Cristo como nosso maior modelo a quem usou armas espirituais. E lá na letra B, diz motivação. A palavra espiritual é real. Por isso, para lutarmos nessa batalha, devemos usar armas espirituais. Nesse caso, o crente em Jesus vence as suas lutas com o uso da palavra de Deus, do jejum e da oração. Essas são as armas legítimas e todos salvos em Cristo. Que armas você tem usado na batalha espiritual? Quer dizer, é uma pergunta. Que armas você tem usado na batalha espiritual? Sugestões de método. Aí tal para falar a sugestão que está para o professor, mas isso aí seria uma coisa que teria que ser feita através da presença. Então nós não vamos poder fazer essa parte. Então, partindo para o comentário, temos lá como introdução. Na lição anterior, estudamos a respeito de 3 opositores que mostram como obstáculo a nossa jornada, que é o diabo, a carne e o mundo. Nesta lição, enfatizamos 3 armas, isto é, recursos espirituais que todo crente precisa lançar mão diante do obstáculo da jornada. A palavra de Deus, a oração e o jejum, desde o início, e o nosso andar em Cristo, estamos diante de uma batalha espiritual, que só terá fim com o arrebatamento da igreja para o céu. Já no número 8 de Agarismo Romano, temos a arma dos crentes, como título, e como subtítulo, as armas. De modo geral, podemos classificar as armas como os instrumentos de ataque e de defesa. Nas Escrituras, os principais instrumentos de ataque são a espada, conforme 1 Samuel 17, versículo 45. E a vara, está lá em Salmo 23, versículo 4. Fundamento, 1 Samuel 17, versículo 40. Arco e flecha, 2 Reis 13, versículo 15. Lança, Juízes 8, versículo 18. E tardo, 2 Timóteo 18, versículo 14. Os de defesa são escudo, conforme Efésios 6, 16, capacete, 1 Samuel 17, versículo 5, couraça, 1 Samuel 17, versículo 5, e caneleira, 1 Samuel 17, versículo 6. Essas armas eram usadas pelos exércitos antigos, bem como pelo exército de Israel, com a diferença que este era estado e colocar a sua confiança no Senhor, conforme Salmo 20, versículo 7.
Entretanto, para os cristãos, a arma aqui tem um sentido metafórico, pois nossos combates são de corpo e corpo com outra pessoa, mas contra o mal encabeçados pelo diabo e os seus demônios que se falem o mundo da carne, do mundo e da carne. A estratégia do inimigo. Não podemos desprezar o conhecimento a respeito da força do inimigo em nossas almas. O Novo Testamento revela que o diabo é capaz de fazer para lubrificar as pessoas e arrebatar a boa palavra do coração, conforme Mateus 13, versículo 19. Buscar altas posições como mentira, conforme Atos 5, versículo 3, uma pessoa para atrair, conforme Lucas 22, versículo 3 e 4, para atrair e escravizar, conforme 2 Timóteo 2, versículo 26. Enfraquecer a fé no crente, conforme Lucas 22, versículo 32. Enganar com doutrinas demoníacas, 1 Timóteo 4, versículo 1. Não por acaso o apóstolo Pedro nos alertou a respeito da sagacidade do inimigo. Pelos sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso território, ainda em território, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Já o chefe de toda a força do mal, o apóstolo Paulo, escreve claramente que o diabo é o chefe de todos os poderes das trevas, que batalha contra nós, conforme Efésios 6, versículo 11, e Romanos 13, versículo 12. Até mesmo o apóstolo dos gentios foi por vezes impedido pelo inimigo por meio de instrumentos humanos, conforme 1 Tessalonicenses 2, versículo 18. Essa é uma das razões que o apóstolo cunha Satanás como o príncipe da potestade do ar, conforme Efésios 2:2, destacando ainda que sua força e autoridade na hierarquia do mal, o diabo é demoniado e que o Deus deste século, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Portanto, não podemos ignorar que o inimigo tem um reino organizado com seus servos, emissários, principados e potestades, conforme Lucas 11, do versículo 17 a 22. Temos como hipnose 1 da revista, a arma do crente deve ser usada contra a estratégia do inimigo, o chefe de toda a força do mal. Agora temos aí o auxílio do estudo bíblico teológico. Efésios 6,11 diz que toda a astuta cilada do diabo, os cristãos estão envolvidos com conflito espiritual, com o maligno. Esse conflito é descrito como uma guerra de fé, que continua até que eles passem da vida presente e entrar na vida do provir. Ou veja, nota, Saraiva não aceitou. Satanás é um mestre estrategista que visa nos ferir e destruir por meio de suas falhas ciladas, esticar a divisão da igreja e da descrença da promessa. Deus está sempre na cilada do diabo. Deus ainda está entre a cilada do diabo. A estratégia de Satanás inclui o desânimo, a tentação, a falta de perdão e o medo. Acusação e atitude, perdão e medo e acusação, e atitude de agradamento em nossos desejos, pecaminoso, especialmente em relação às coisas que repetidamente tiram a melhor de nós. A preguiça espiritual é assim por diante, né? Ele fará o que for preciso para seduzir os crentes e comprometerem a sua consciência e distraí-los na devoção a Jesus. Paulo instrui os seguidores de Cristo permanecerem firmes em sua posição contra a cilada do diabo. Mas acontece que muitas vezes as pessoas,
ela é enganada pelo diabo, então ela cai na cilada. Mas devemos ali estar usando as armas espirituais. Agora, aliados à palavra de Deus e à oração e à prática do jejum, é uma terceira arma espiritual do crente. O jejum tem um valor glorioso para a vida do crente, pois ele é um ato que nos auxilia a ter mais intimidade com Deus. Vamos lá, no item 2, agora, em Algarismo Romano. Há 3 armas espirituais do cristão. Primeiro, a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse que não vivemos apenas de pão, mas de toda a palavra de Deus. Mateus 4, versículo 4. Dessa maneira, o apóstolo Pedro aconselha que desejemos afetuosamente o leite racional para o desenvolvimento da nossa salvação. Isto é, o estudo perseverante da palavra de Deus é para o nosso crescimento espiritual, conforme 1 Pedro 2,2. Uma vez nutrido e solidificado com a palavra, estamos firmados em Deus para resistir à influência maligna, às armadilhas de Satanás e demais estratégias. Logo aqui, quem se retém à palavra de Deus experimenta a influência frutífera da verdade divina. Oração. A oração é aliada ao estudo da palavra. A oração é a mais importante arma espiritual que o crente tem ao longo de sua jornada para o céu, conforme Salmo 55, 17. Prestemos atenção para a seguinte declaração: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, conforme Efésios capítulo 6, versículo 18, note que o apóstolo Paulo não insere a oração como uma peça de armadura, pois, na verdade, é como ele trouxesse um ajuste ou um alinhamento para a armadilha toda. Nesse aspecto, essa imagem traz uma ideia que a oração fortalece toda a esfera da nossa vida. Já que no número 3, o jejum. Aliado à palavra de Deus, a oração e a prática de Jesus é uma terceira arma espiritual do crente durante a jornada para o céu. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, o jejum é uma prática presente. Este é um ato usado para o contexto de busca de uma orientação divina, conforme Êxodo 34, versículo 28, e Deuteronômio 9, versículo 9, e 2 Samuel 12, versículo 16 a 23. E o Novo Testamento, o Senhor Jesus jejuou e disse aos seus discípulos, também o faria. A igreja primitiva observa que a prática do jejum, buscando a orientação divina, o presente ato é usado para o contexto e busca de uma orientação divina. No Novo Testamento, o Senhor Jesus jejuou e disse aos seus discípulos também que o faria, conforme Mateus 9, 14, versículo 17 e Lucas 5, versículo 33 a 39. A igreja primitiva observava a prática do jejum buscando orientação divina para o envio dos obreiros. Atos 13, versículo 2, 3, 14 e 23. O apóstolo Paulo também jejua por ocasião de seu ministério, conforme 2 Coríntios 6, versículo 5 e 2 Coríntios 11, versículo 27. Logo, o jejum tem um valor glorioso para a vida do crente, pois é um ato que auxilia nas mais intimidades com Deus. Vamos lá, Hipnose 2 da revista. As 3 armas espirituais que o cristão tem à sua disposição não são, aliás, a palavra de Deus, o jejum e a oração. Agora lá, no item 3 de Algarismo Romano, Jesus Cristo, o nosso maior modelo. Esse é o título. E temos número 1 como subtítulo, Vencendo o Diabo com a Palavra. Há 2 episódios importantes que relatam o destaque especial que o Senhor Jesus deu à palavra em Lucas 4. O primeiro enfatiza que o Senhor Jesus venceu o tentador
com a palavra de Deus, conforme Lucas 4, versículo 4, e conforme Deuteronômio 8, versículo 3. No segundo, ele é como que trouxesse um ajuste, ele levou uma passagem do profeta a Isaías na sinagoga, em Nazaré, e tomou para si o cumprimento do texto lido. Nosso Senhor deixou claro nesse episódio que os princípios da palavra de Deus devem estar presentes em nossas vidas, na batalha contra o maligno. Por isso, nessa contenda, o apóstolo Paulo aconselha nos tornar a espada do Espírito, ou seja, a palavra de Deus. A única arma de ataque na armadura do crente é uma arma poderosa, eficaz, que provém do Espírito Santo de Deus. Agora, número 2. Vivendo em oração, o evangelista Lucas mostrou que seu Jesus retirava para os lugares certos, para orar. Ele orava pelos apóstolos, pela igreja, conforme João 17, 9 a 20 e depois 22. Pelos seus algozes, Lucas 23, 34, por Simão, pelos que encontraram junto com o túmulo de Lázaro, Então, quer dizer, ele sabia bem o valor da oração. Por isso, gastava muito tempo falando com Deus nesse sentido. Nosso Senhor conta conosco para nos desliguemos conosco para que nós dediquemos à prática da oração, selecionando um local reservado, horário e prioridade, para buscar Deus em súplica, conforme Mateus 6, versículo 8. Já no número 3 fala, vivendo em jejum, além de meditar na palavra e perseverar em oração. O Senhor Jesus jejuava, conforme Lucas 4, 2, ora, ele também espera que o imitemos jejuando. Ele não tinha se revelado, mas ele aqui faz até uma revelação, que ele também espera que imitemos jejuando, infelizmente, a quem ensine que não precisa de jejum, exceto os que têm o problema de saúde. Por isso, é muito importante estarmos sob orientação médica e todo seguidor de Cristo é estimulado pela Bíblia a jejuar. Até mais, quando aliamos ao estudo da palavra e a oração e o jejum, aprofundamos nas nossas intimidades com Deus e nós tornamos mais sensíveis à sua voz, conforme acontece com a liderança de membros da igreja antiga que jejuava com o Senhor Jesus. Bom, agora vamos para o auxílio bíblico, teológico. Mas antes mesmo, vamos ler aqui o apóstolo Paulo aconselha-nos a tomar a espada do Espírito, ou seja, a palavra de Deus. A legítima... auxílio bíblico teológico, vamos lá. Jejuando 40 dias, depois de jejuar, isto é, passar por um período sem comida, a fim de dar maior atenção aos assuntos espirituais, 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. De forma que depois teve fome. De forma que a primeira tentação da parte de Satanás foi simplesmente comer. Isso parece indicar que Cristo obteve ter comida, mas não ter água. Ele não obteve de água, quer dizer, não deixou de beber água, mas apenas de comer. Até dizem que a gente não pode ficar muito tempo sem beber água, mas comida a gente até pode. Observe, obteve comida, mas não só de água, conforme Lucas 4, versículo 2. Abster-se de água por 40 dias e pelo exigido um milagre, visto que fome é um dos impulsos humanos mais básico e intenso, e esta foi certamente uma legítima tentação a qual deve ter sido muito difícil resistir. No entanto, a fim de se relacionar com as nossas lutas humanas, para vencer a tentação, da mesma maneira que
que Jesus teve que confiar no mesmo poder que está disponível a qualquer cristão, cheio do Espírito, durante o jejum de 40 dias, e é razoável presumir, que Jesus estivesse se fortalecendo e se preparando através da oração e da meditação na palavra de Deus para a obra que o Pai enviou para fazer. Então nós temos aqui agora a conclusão, que o nosso inimigo é ardiloso, é perverso, por isso nós podemos ignorar uma estratégia. Contra ele, lutaremos com as armas espirituais, palavra, oração e jejum. Essas armas promovem crescimento e fortalecimento para nossas vidas. Ao longo de nossa jornada espiritual, assim segundo o modelo de vida do nosso Senhor Jesus, ele fez uso dessas armas, podemos vencer a estratégia do inimigo. Agora, vamos revisar o conteúdo. Número 1, primeira pergunta. De acordo com a lição, qual é o sentido que devemos considerar a palavra arma? Resposta. O sentido metafórico, pois nosso combate não é de corpo a corpo com outras pessoas, mas contra o mal encabeçado pelo diabo e seus demônios, que se valem do mundo e da carne. Segunda pergunta. Cite ao menos 3 estratégias do inimigo para lubrificar as pessoas. Bom, vamos lá. Resposta. Arrebatar as boas palavras do coração. Está em Mateus 13, versículo 19. Buscar altas posições com mentiras. Atos 5, versículo 3. E usar pessoas para atrair. Lucas 22, 3 e 4. Já no terceira pergunta, diz o seguinte: cite as 3 armas espirituais do crente. Quais são? Resposta: palavra de Deus, o jejum e a oração. E no versículo 4, a pergunta 4, o que acontece quando aliamos o estudo da palavra, oração e jejum? Resposta: quando aliamos o estudo da palavra e a oração ao jejum, aprofundamos a nossa intimidade com Deus e nós tornamos mais sensíveis à sua voz. Bom, quinta e última pergunta. O que a palavra de Deus e o jejum e a oração promovem em nossa jornada espiritual? A resposta: a palavra de Deus, a oração e o jejum promovem crescimento e fortalecimento para que nossas vidas, ao longo dos nossos tempos, não venhamos sofrer, Então, quer dizer, a oração é a nossa arma espiritual, assim como o jejum e a palavra de Deus. Então, graças a Deus, terminamos essa lição 6. Vamos agora partir para a próxima semana, a lição 7, que é o perigo da murmuração, que muitas vezes nós murmuramos, não aceitamos aquilo que Deus quer, mas nós vamos estudar na semana que vem o perigo da murmuração. Então agora, irmãos, vamos dirigir a Deus em oração, agradecendo por essa aula, pedindo a bênção para cada um, sabendo que nós temos 3 armas espirituais, que é o jejum, a oração, e a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa lição, obrigado pela Tua graça, Tua misericórdia, Teu amor e Teu perdão. Porque nós somos pecadores e pedimos perdão pelos nossos pecados, nossas faltas, que o Senhor possa estar nos abençoando. Abençoe cada irmão, cada irmã que vai assistir, Senhor, essa escola bíblica dominical, através das redes sociais. O Senhor possa estar abençoando, dando discernimento, sabedoria, compreensão na Tua palavra, para seguirmos firmes, Senhor. E aquele que está passando por problema, dificuldade, tentação, enfermidade, que o Senhor possa estar curando, Pai, para a honra e glória do nome do nosso Deus e Pai celestial. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos. Dê uma semana de paz, tranquilidade, abençoe nosso domingo, seja um domingo abençoado, livre de todo mal,
Isso para a honra e glória do seu poderoso nome. É que nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, até a próxima lição e o próximo domingo. Fiquem na paz e Deus abençoe a todos. Amém.